E aí, pronto para mais uma? Vamos fazer mais uma questão de dinâmica? O que que diz aqui essa questão aqui em relação à dinâmica, né? Ele fala o seguinte: se um carrinho azul de massa igual a 100 gramas parte do repouso e adquire uma velocidade igual a 4,5 quilômetros por hora em meio segundo, determine qual que é a força aplicada nesse carrinho pelo elástico em newtons, né? Então, a pergunta aqui é bem clara, ele quer saber qual que é a força aplicada no carrinho para que ele desenvolva tudo isso que ele falou, né? Então, o que que ele me deu aqui de dados inicialmente, tá? Vamos colocar aqui embaixo para ver quais as informações que ele nos deu. Então, a massa do carrinho vale quanto? A massa do carrinho ele falou que vale 100 gramas. Que mais? Ele partiu do repouso. Toda vez que ele falar partir do repouso, tem que lembrar do quê? Estava parado, né? Então, a velocidade inicial, como é que a gente representa isso? V0. Então, V0 indica velocidade inicial. Então, quanto que vale? Vale zero e adquire uma velocidade igual a 4,5 quilômetros em meio segundo. Então, depois de meio segundo, ele adquire uma velocidade final, né? E por que que eu sei que é final? Porque inicial era zero e depois de um tempo ele passou para outra velocidade. Então, essa outra velocidade ela tem que ser a final. Então, aqui fica 4,5 quilômetros por hora, né? Em quanto tempo demorou isso, né? Ele falou que o tempo que demorou essa brincadeira foi de 0,5 segundos, tá? Então, esses são os dados aqui que o problema nos deu. Só que aí, meu jovem padawan, tem que tomar cuidado que a pergunta do problema é muito clara. Ele quer saber qual que é a força nesse caso e ele quer saber a resposta em newtons, tá? Então, lembrando que toda força é sempre dada em newtons, Sistema Internacional de Unidades. Se ele quer saber em newtons, todas as minhas variáveis do problema também tem que estar no Sistema Internacional. Então, vamos ver se estão tudo no SI? Então vamos ver se as variáveis também estão no sistema internacional. A massa 100 gramas. Gramas é sistema internacional? Não, é quilo, né? Então você tem que transformar 100 gramas para quilo. Quanto que é 100 gramas para quilo mesmo? Divide por 1000, né? Um quilo tem 1000 gramas. 100 gramas tem quantos quilos? É só dividir 100 por 1000. Dividindo 100 por 1000 vai dar quanto? Vai dar 0,1, né? Então aqui é 0,1 quilogramas, tá? Velocidade zero, zero, tanto faz, né? Quilômetro por hora. Quilômetro por hora é sistema internacional? Não, sistema internacional para velocidade é metro por segundo. E como é que a gente está falando, professor? Divide por 3,6, lembra? Para transformar quilômetro por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6. Dividindo 4,5 por 3,6, vai dar quanto? Vai dar 1,25. Então aqui fica 1,25, o que, né? Metro por segundo. O tempo está em segundo. Opa, agora sim, as minhas variáveis todas estão no sistema internacional. Então a massa aqui está em quilograma, a velocidade está em metro por segundo, o tempo está em segundo, ou seja, tudo no sistema internacional. Agora eu vou partir para o problema, né? Ele quer saber a força. Se ele quer saber força, ele me deu massa e de alguma forma aqui já dá para perceber que a gente pode achar aceleração. Que equação matemática, que relação matemática me relaciona força, massa e aceleração? Segundo a lei de Newton, né? Então lembra, força resultante é quem mesmo? É massa vezes quem? Vezes aceleração. A pergunta aqui é bem clara, ele quer saber a força, né? Então, de boinha aqui, ele quer saber o F, quanto que vale essa força F aqui. Eu sei quanto que vale a massa, já sei quanto vale esse carinha aqui, né? O que eu não tenho é a aceleração. Só que aí você tem que lembrar que como é que a gente calcula a mesma aceleração? A aceleração a gente calcula assim, né? É ΔV por ΔT. Lembra disso? Então, o que é ΔV mesmo? Velocidade final menos velocidade inicial. Então, ΔV é velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo. Aqui também se pode pôr tempo final menos tempo inicial, porque é delta. Tudo que é delta é final menos inicial. Mas como aqui ele não me deu tempo inicial nem tempo final, ele só me deu o tempo total. Então, se ele me deu só o tempo total, eu só vou colocar aqui o ΔT mesmo, tá? Então, a velocidade final vale quanto? Vale 1,25, tá? Cuidado, não pode pôr 4,5, tá? Tem que colocar no sistema internacional. Então, 1,25 menos. Qual que é a velocidade inicial? Zero, né? Parte do repouso. Então, aqui é zero. Dividido por quanto? Por 0,5 segundos, que corresponde a meio segundo, tá? Então, brincando aqui de matemática, como é que fica? Vai ficar 1,25, né? Dividido por quanto? Por meio. Então, 1,25 dividido por meio, isso vai dar quanto? Vai dar 2,5 metros por segundo elevado ao quadrado. Opa, achei a aceleração. Agora que eu tenho aceleração, né, eu tenho essas duas informações, quem que eu vou descobrir? A força, né?
Aí é só brincar de matemática mais uma vez. Então, a força que vai atuar no carrinho vai ser o quê? Né, a força resultante, digamos assim. A massa, a gente sabe que é quanto? 0,1 quilogramas. Não pode colocar 100 gramas. Se colocar 100 gramas, você vai errar, tá? Vezes quem? 2,5, que foi a aceleração que nós encontramos. Multiplicando 0,1 vezes 2,5, quanto que vai dar isso? Vai dar 0,25 newtons, né? Portanto, a força resultante é 0,25 newtons. Tranquilo? Facinho, né? É facinho, mais ou menos, né? Mas não é não muito complicado de fazer não, tá? Então, que alternativa que dá isso? Aqui no caso, alternativa A, 0,25 newtons. Tranquilo? É isso.